Pense em habitar uma morada que parece ignorar a gravidade, equilibrada num penhasco íngreme ou erguida entre árvores imponentes, imersa na natureza. Desde santuários sagrados a residências de vanguarda, estas construções espetaculares unem audácia e criatividade, demonstrando que os limites da arquitetura são apenas imaginários. Hoje, faremos uma viagem por algumas das residências mais intrépidas e desafiadoras do planeta. Número 1. Os templos da montanha Fanjinjan. Consegue visualizar uma vida no cume de uma montanha tão isolada que nem entregas por drone seriam viáveis? Essa é a realidade nos templos da montanha Fanjinjan, na China. Posicionados no topo do Pico Dourado, também conhecido como Cume Dourado das Nuvens Vermelhas, estes templos ancestrais são prodígios da arquitetura e emblemas de profundo valor espiritual. Erguidos na dinastia Tang, por volta do século VII, os dois santuários são o Templo de Buda, representando a iluminação, e o Templo Maitreya, simbolizando o futuro. Juntos, eles espelham as tradições espirituais do budismo chinês, atraindo devotos e exploradores de todos os cantos. Interligados por uma ponte de pedra estreita que cruza a garganta da Espada Dourada, os templos põem à prova a bravura até dos viajantes mais experientes. Acessar esses locais sagrados não é simples. É preciso vencer degraus íngremes talhados na rocha, subindo mais de 100 metros acima dos picos vizinhos. Contudo, o esforço é recompensado de forma incomparável. As vistas panorâmicas do cume, frequentemente encobertas por nuvens, geram um ambiente mágico, quase etéreo. Não surpreende que estes templos tenham sido designados Patrimônio Mundial pela Unesco, celebrados tanto pela sua relevância cultural quanto pela sua capacidade de despertar admiração em quem os contempla. Número 2. O Templo Suspenso, Xuanconsi. Edifícios modernos podem tocar as nuvens, mas o templo suspenso na província de Shanxi, China, vem desafiando a gravidade há mais de 1.500 anos. Este mosteiro notável é uma joia da engenharia antiga, apoiado na face de um precipício por vigas de madeira encaixadas em fendas na rocha. Construído no século V pelo monge Li Han, o templo mescla engenharia astuta com profunda espiritualidade. Com suas 40 salas interconectadas, ele se assemelha a um labirinto de corredores, sacadas e câmaras, decoradas com esculturas detalhadas em pedra, terracota, cobre e ferro. Essas peças artísticas celebram as três principais correntes filosófico-religiosas da China antiga: budismo, confucionismo e taoísmo, tornando o templo suspenso um raro símbolo de coexistência religiosa. Sua localização arriscada não foi uma escolha meramente estética, mas também estratégica. Posicionado no alto, o templo ficava salvo de inundações e ataques. Apesar de sua antiguidade, sobreviveu ao passar dos séculos graças a restaurações meticulosas e à firmeza da rocha que o sustenta. Atualmente, o templo suspenso é um ponto turístico concorrido, recebendo milhares de pessoas que se encantam com sua beleza e arrojo. Estar diante desta estrutura que parece flutuar inspira reverência pela genialidade e persistência de seus construtores. Número 3. Mosteiros de Meteora. As formações rochosas de Meteora, na Tessália, Grécia, parecem saídas de um conto de fantasia ou de uma produção cinematográfica épica. Estas torres naturais e imponentes de pedra sobressaem na paisagem, criando um contraste espetacular com os vales e campos verdejantes abaixo. No cume destes pilares, foram erguidos mosteiros que desafiam a lógica e a gravidade, sendo um testemunho da inventividade e da fé humanas. Entre os séculos XI e XIV, monges em busca de isolamento espiritual e proteção contra invasões escolheram construir 24 mosteiros no topo dessas formações. A localização peculiar garantia não só paz, mas também proteção contra perigos externos, convertendo esses locais em verdadeiros refúgios. Mesmo com as dificuldades da construção, como o transporte de materiais a grandes alturas, essas edificações resistiram ao tempo, tornando-se símbolos de devoção e tenacidade. Hoje, apenas 6 mosteiros continuam ativos, cada um preservando séculos de história e espiritualidade. Antigamente, o acesso era extremamente restrito e árduo, realizado apenas por escadas removíveis ou redes de corda usadas pelos monges para içar provisões e pessoas. Essa dificuldade tornava os mosteiros quase impenetráveis, assegurando o isolamento e a segurança dos monges em tempos turbulentos. No início do século XX, contudo, o acesso foi simplificado. Escadarias foram talhadas nas rochas na década de 1920, permitindo que visitantes explorassem esses lugares magníficos com mais facilidade. Atualmente, os mosteiros de Meteora são patrimônio mundial da Unesco e atraem viajantes e peregrinos globalmente. Seja observando essas maravilhas à distância ou percorrendo seus corredores antigos, é impossível não se comover com a beleza, a história e a espiritualidade que esses locais irradiam. Número 4. Castelo de Liechtenstein. Situado sobre um penhasco rochoso que parece flutuar,
O castelo de Liechtenstein, em Baden-Württemberg, Alemanha, é um exemplo fascinante de arquitetura romântica. Com sua aparência de conto de fadas, ele irradia charme e elegância, sendo uma imagem memorável para todos que o veem. Sua posição estratégica no alto do penhasco não só proporciona vistas espetaculares da vila de Onau abaixo, mas também acentua sua aura de mistério e fascínio. Embora remeta a uma era medieval, o castelo foi, na verdade, construído em 1842. Foi idealizado como um pavilhão de caça, inspirado no estilo arquitetônico romântico da época, que idealizava a Idade Média. Contudo, o local onde o castelo se situa possui uma longa história, tendo abrigado uma fortaleza bem mais antiga, do século XII. Ao longo do tempo, o castelo de Liechtenstein resistiu a diversos desafios, incluindo um episódio marcante na Segunda Guerra Mundial, quando a estrutura quase foi aniquilada por um projétil de tanque que acertou sua torre principal. Por sorte, o projétil não explodiu, permitindo que o castelo se mantivesse quase intacto, continuando a ser um testemunho de sua era. Hoje, o castelo recebe visitantes de abril a outubro, com visitas restritas aos fins de semana nos meses de inverno. Quem o visita pode descobrir tanto seu interior refinado quanto os arredores magníficos, desfrutando de panoramas inesquecíveis. Mais que uma simples atração, o castelo de Liechtenstein é um fragmento da história alemã que continua a cativar aqueles em busca de experiências mágicas e românticas. Número 5. Pilar Katski. Elevando-se sobre o Vale de Katsura, na Geórgia Ocidental, o Pilar Katski é uma visão impressionante. Este monólito de calcário, que alcança uma altura notável, sustenta em seu topo uma pequena igreja, frequentemente chamada de Pilar da Vida. Datada do século IX ou X, esta estrutura representa não só a fé religiosa, mas também o espírito de tenacidade. O Pilar Katski foi historicamente utilizado como um retiro espiritual. No cume, encontram-se a igreja, um pequeno espaço habitacional, uma cripta e até uma modesta adega, indicando que monges viveram ali em total isolamento. Esses elementos mostram que o pilar não era apenas um local de prece, mas também de autossuficiência para os que buscavam uma conexão mais íntima com o sagrado. Apesar de sua existência secular, foi apenas no século XX, especificamente na década de 1940, que pesquisadores começaram a investigar o Pilar Katski com mais atenção. Investigações aprofundadas só ocorreram a partir de 1999, desvendando gradualmente os mistérios deste lugar singular. A subida até o topo não é para qualquer um. É uma jornada exigente que requer perícia e audácia, mas a vista panorâmica que aguarda no cume é sem igual. O vale que se desenrola abaixo, com sua beleza natural preservada, intensifica a sensação de reverência que o local evoca. O Pilar Katski permanece um emblema de fé e perseverança. Para quem tem a chance de visitá-lo, é uma vivência que une história, espiritualidade e a imponência da natureza. Número 6. Apartamentos Vosoko. Em Amsterdã, nos Países Baixos, onde o espaço urbano é um bem escasso, os apartamentos Vosoko demonstram como a arquitetura pode ser inventiva e prática simultaneamente. Este complexo habitacional, que otimiza cada metro quadrado, é um exemplo notável de como aliar design contemporâneo a soluções engenhosas de moradia. A premissa do projeto era audaciosa: encaixar 100 unidades residenciais em um único prédio sem sacrificar a qualidade de vida dos habitantes ou obstruir a luz solar para as edificações vizinhas. Para atingir essa meta, 13 apartamentos foram concebidos para se projetarem da fachada norte do edifício, como se estivessem flutuando. Esses apartamentos cantilever, em balanço, são distintos entre si, com varandas de dimensões diferentes e acabamentos que conferem uma identidade singular a cada um. Além de solucionar um desafio de espaço urbano, essa abordagem inovadora conferiu uma estética visual cativante ao projeto, tornando o edifício um marco arquitetônico local. Mesmo com sua elevada densidade, o desenho dos apartamentos Vosoko assegura que os moradores tenham luz natural, ventilação e espaços funcionais. Mais que uma simples construção, o edifício é uma obra de arte que prova como a arquitetura pode ser funcional e criativa, servindo de inspiração para futuros empreendimentos urbanos. Número 7. Mosteiro Ninho do Tigre, Parutaxan. Localizado no Butão, o Mosteiro Ninho do Tigre, ou Parutaxan, é um dos locais mais sagrados e icônicos do país. Situado na borda de um penhasco a mais de 3.200 metros de altitude, ele parece desafiar as leis da física ao pairar sobre o Vale de Paro. Sua localização espetacular e de difícil acesso o transformou em um destino de peregrinação e um símbolo espiritual de grande importância. Reza a lenda que o mosteiro foi estabelecido no século VIII, depois que Guru Rinpoche, um dos mestres espirituais mais venerados do Butão, voou até o local montado numa tigresa para meditar numa caverna por 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias e 3 horas. A partir dessa narrativa,
o lugar se tornou um emblema de iluminação espiritual e ligação com o divino. Atingir o Ninho do Tigre é uma jornada tanto física quanto espiritual. O trajeto inicia com uma estrada serpenteante até a base da montanha, mas o verdadeiro desafio reside na trilha íngreme que sobe a encosta. A caminhada percorre florestas densas de pinheiros e rododendros, com o ar ficando mais rarefeito à medida que se ganha altitude. O esforço físico é gratificado com vistas espetaculares do Vale de Paro e pela atmosfera espiritual singular do mosteiro. Ao final da subida, os visitantes se deparam com a construção magnífica que parece integrada ao penhasco, evocando uma sensação de paz e respeito. O Mosteiro Ninho do Tigre não é somente uma obra arquitetônica impressionante, ele simboliza a busca humana por propósito, superação e conexão espiritual. Para quem o visita, a experiência é inesquecível, um equilíbrio perfeito entre desafio e recompensa. Número 8. Vila do Penhasco, Atelier. Aninhada na província de Sichuan, na China, a Vila de Atelier é um local que une a resiliência humana à geografia extraordinária do lugar. Situada na encosta de um penhasco íngreme, a 1.400 metros de altitude, a vila abriga cerca de 80 famílias que, por gerações, se adaptaram a viver em condições de acesso extremamente difícil. Por muito tempo, os moradores utilizaram 17 escadas feitas de vime e bambu para se conectar ao mundo exterior. Essas escadas artesanais eram um meio para descer e subir o penhasco, uma tarefa não só desgastante, mas também muito perigosa. As condições arriscadas resultaram em acidentes fatais ao longo dos anos, chamando a atenção para os desafios enfrentados pela comunidade. Em 2016, a situação da vila ganhou notoriedade nacional após uma reportagem expor sua existência. Isso levou o governo chinês a intervir, substituindo as escadas de vime por estruturas de aço mais seguras, com corrimãos. Essa melhoria diminuiu drasticamente o risco para os moradores e tornou o acesso à vila mais fácil. A partir de 2020, a vida na Vila Atelier passou por transformações expressivas. Muitos moradores foram transferidos para moradias modernas, mais próximas do centro urbano, onde passaram a ter acesso à eletricidade, água encanada e cozinhas adequadas. No entanto, cerca de 30 famílias decidiram permanecer na vila ancestral, mantendo seu modo de vida singular. Hoje, Atelier se tornou um símbolo de perseverança e adaptação humana. Ela representa o equilíbrio entre tradição e progresso, mostrando como comunidades podem honrar seu passado enquanto acolhem as oportunidades do futuro. Número 9. Casas nas árvores da tribo Korovai. Nas florestas densas de Papua, Indonésia, a tribo Korovai desenvolveu um modo de vida cativante, residindo em casas erguidas no topo de árvores, algumas ultrapassando 35 metros de altura. Essas moradias não são apenas abrigos contra predadores e insetos nocivos, elas também espelham a engenhosidade e a adaptação cultural deste povo indígena. A existência da tribo Korovai permaneceu desconhecida para o resto do mundo até 1974, quando exploradores se depararam com sua impressionante forma de viver. Os Korovai são caçadores-coletores, dependendo inteiramente dos recursos da floresta para obter alimento, ferramentas e materiais de construção. Suas casas nas árvores são mais que simples habitações, são demonstrações de engenharia coletiva. O processo construtivo inicia com a seleção de uma árvore grande e robusta, que servirá de pilar central. O topo da árvore é removido, e o tronco remanescente forma base para o piso, feito de galhos e troncos menores. As paredes e telhados são confeccionados com folhas de palmeira sagu, enquanto suportes adicionais são fixados a outras árvores para assegurar a estabilidade. A construção é um esforço comunitário, envolvendo toda a tribo. O resultado é uma estrutura flexível, porém robusta, capaz de resistir ao clima e aos desafios da selva. Essas casas elevadas também funcionam como proteção contra espíritos malévolos, conforme suas crenças. Recentemente, alguns membros da tribo começaram a colaborar com operadores de turismo, permitindo que visitantes observem de perto seu estilo de vida. Essa interação trouxe vantagens econômicas, ao mesmo tempo em que ajuda a preservar a cultura única dos Korovai. Suas casas nas árvores continuam sendo um testemunho da incrível resiliência e criatividade humanas. Número 10. Casa da Cascata, Fallingwater. No sudoeste da Pensilvânia, Estados Unidos, encontra-se a emblemática Casa da Cascata, Fallingwater, um marco da arquitetura moderna concebido por Frank Lloyd Wright. Edificada em 1937, esta residência foi uma encomenda de Edgar e Liliane Kaufman, que buscavam um refúgio sereno para escapar da vida agitada de Pittsburgh. Wright, conhecido por sua visão arquitetônica inovadora, surpreendeu os Kaufman ao sugerir algo radical: edificar a casa diretamente sobre uma queda d'água, e não ao lado dela. Essa escolha desafiou as convenções da época, resultando numa fusão entre o ambiente natural e a obra construída.
A execução da casa foi complexa, especialmente pelo design arrojado das extensões em balanço, que projetavam partes da residência sobre a cascata. Embora os engenheiros tenham manifestado preocupações sobre a viabilidade estrutural, Urai manteve sua visão, e o resultado foi uma obra-prima que integra perfeitamente a estrutura à natureza circundante. Hoje, a Casa da Cascata é um dos marcos arquitetônicos mais frequentados nos Estados Unidos, atraindo mais de 150 mil visitantes por ano. Em 2019, foi designada Patrimônio Mundial pela Unesco, consolidando sua posição como uma das maiores realizações arquitetônicas do século XX. Mais do que uma simples casa, Fallingwater representa audácia, inovação e a procura por uma conexão mais íntima entre as pessoas e a natureza. Número 11. Habitat 67. Num cenário onde edifícios de apartamentos frequentemente se associam a projetos repetitivos e uniformes, o Habitat 67, em Montreal, Canadá, emerge como uma obra-prima que subverte todas as normas de habitação urbana. Idealizado pelo arquiteto Moshe Safdie como parte de sua tese de mestrado, o Habitat 67 foi erguido para a Exposição Mundial de 1967 e logo se tornou um ícone de inovação arquitetônica. O complexo é formado por 354 módulos de concreto pré-moldado, cada um com cerca de 90 toneladas. Esses blocos foram organizados numa disposição escalonada que lembra uma pirâmide, criando um design que não só é visualmente impactante, mas também extremamente funcional. O arranjo singular garante que cada unidade possua acesso a um terraço privativo, uma raridade em empreendimentos de alta densidade. Originalmente, Safdie concebeu o Habitat 67 como um projeto acessível, planejando 1.000 unidades habitacionais. Contudo, limitações orçamentárias restringiram a construção a apenas 158 unidades, o que acabou por transformar o complexo num endereço de prestígio. Cada apartamento foi meticulosamente planejado para incluir instalações modernas, como cozinhas e banheiros pré-fabricados, algo pioneiro para a década de 1960. Apesar dos obstáculos financeiros enfrentados, incluindo elevados custos de manutenção, o Habitat 67 manteve sua fama como um dos edifícios mais inovadores do planeta. Atualmente, os apartamentos são de propriedade privada e muito disputados, com valores que frequentemente superam $1 milhão canadenses. Habitat 67 não é apenas um lugar para morar, é um marco de criatividade e resiliência que continua a inspirar arquitetos e urbanistas globalmente. Número 12. Casa de chá Takazujian. Na província de Nagano, Japão, encontra-se a Takazujian, uma das casas de chá mais singulares do mundo. O nome, que significa casa de chá construída muito alto, descreve perfeitamente sua localização inusitada. Erguida sobre 2 troncos robustos de castanheira, esta obra peculiar exemplifica a capacidade japonesa de unir simplicidade e inovação. Projetada pelo arquiteto Terunobu Fujimori como um retiro pessoal, a casa de chá foi pensada para oferecer um espaço de serenidade e meditação. A experiência se inicia antes mesmo de adentrar a estrutura. Os visitantes precisam subir 2 escadas de mão, com uma parada intermediária para remover os sapatos, seguindo uma tradição japonesa que intensifica a conexão com o espaço. O interior da Takazujian é minimalista e convidativo, com paredes de gesso branco, piso de bambu e janelas que proporcionam vistas magníficas da cidade natal de Fujimori. Com espaço suficiente para 4 tatames e alguns convidados, o design é propositalmente simples, permitindo que os visitantes se concentrem no ritual do chá e na tranquilidade do ambiente. Além de sua estética distinta, a localização elevada da Takazujian tem um propósito funcional: distanciar a casa do ritmo acelerado da vida moderna e criar um ambiente que estimula a introspecção e a paz interior. A vista panorâmica dos arredores complementa essa vivência, tornando cada visita um momento memorável. A Takazujian é mais que uma casa de chá. É um símbolo da beleza na simplicidade, do equilíbrio entre inovação arquitetônica e tradição, e da busca por instantes de calma num mundo frenético. Número 13. Casa Sutyagin. Na cidade de Arkhangels, no norte da Rússia, erguia-se uma estrutura tão imponente quanto incomum, a Casa Sutyagin. Esta torre de madeira, com 13 andares e 44 metros de altura, foi considerada uma das maiores construções de madeira do planeta. Com seu design marcante e história peculiar, a Casa Sutyagin parecia ter saído de um conto popular ou de um sonho de arquitetura experimental. O projeto teve início em 1992, quando Nikolai Sutyagin, um empresário local, resolveu construir uma casa modesta de 2 pavimentos. No entanto, inspirado pela arquitetura tradicional russa e por estilos observados em viagens ao Japão e Noruega, Sutyagin decidiu expandir sua residência de forma contínua e ambiciosa, acrescentando andares e detalhes complexos ao longo dos anos. Apesar de sua aparência notável, o projeto enfrentou inúmeros obstáculos.
A expansão desordenada gerou críticas das autoridades locais, que a consideraram irregular. Além disso, Sutiagen passou por dificuldades financeiras e chegou a cumprir pena na prisão, o que deixou a obra inacabada. Nota: a casa foi demolida em 2008-2012, mas o texto original fala dela no presente. Por muito tempo, Sutiagen viveu em apenas alguns cômodos na base da torre, enquanto o restante da estrutura permanecia vazio e em deterioração. Mesmo assim, a Casa Sutiagen continuou a atrair curiosos e visitantes, fascinados por sua história de ambição e criatividade sem limites. Embora sua condição final tenha sido um lembrete dos riscos de sonhar alto sem os recursos necessários, a Casa Sutiagen permaneceu uma obra que simbolizava a capacidade humana de imaginar e criar algo verdadeiramente singular. Número 14. Torres Puerta de Europa. No centro de Madrid, Espanha, elevam-se duas torres que desafiam a gravidade e as convenções, as Torres Puerta de Europa, também chamadas de Portas da Europa. Estes edifícios gêmeos de 114 metros de altura são globalmente conhecidos por sua inclinação notável de 15 graus, o que os tornou os primeiros arranha-céus inclinados do mundo. Projetadas pelos célebres arquitetos americanos Philip Johnson e John Burge, as torres foram finalizadas em 1996. A inclinação audaciosa demandou soluções de engenharia inovadoras para assegurar estabilidade e segurança. Reforços estruturais especiais e contrapesos foram integrados para neutralizar as forças da gravidade e elementos externos, como ventos fortes. Além de serem ícones da arquitetura contemporânea, as Torres Puerta de Europa são também marcos culturais. Elas figuraram em filmes como El Dia de la Bestia e se tornaram elementos inconfundíveis do horizonte madrilenho. Para quem tem receio de alturas, a visão dessas torres inclinadas pode ser simultaneamente fascinante e desconcertante. Mas para os entusiastas de design e engenharia, elas são uma prova de como é viável ultrapassar os limites do que se considera realizável. Número 15. Ilha Middlesede. A Ilha Middlesede, situada na Baía de Barnega, Nova Jersey, foi outrora um emblema de luxo e exclusividade. A propriedade de 1,4 hectares abrigava uma mansão espetacular de aproximadamente 560 metros quadrados, uma casa de hóspedes e uma paisagem serena que parecia extraída de um sonho. Em 2012, contudo, o furacão Sandy assolou a região, danificando severamente a propriedade. O que antes era uma residência sofisticada transformou-se num local abandonado, com janelas partidas, interiores devastados e uma piscina convertida num reservatório de água parada. O valor da propriedade caiu vertiginosamente de 6,5 milhões de dólares para menos de 900 mil, refletindo seu estado de ruína. Middlesede serve agora como um lembrete impactante da força implacável da natureza e da fragilidade das criações humanas, mesmo as mais opulentas. Número 16. Castellfollit de la Roca. Na região da Catalunha, Espanha, localiza-se a vila de Castellfollit de la Roca, posicionada de forma dramática no topo de um penhasco de basalto com cerca de 50 metros de altura. O penhasco foi formado por antigas camadas de lava sobrepostas, criando uma base natural impressionante para a povoação. Datada da Idade Média, Castellfollit de la Roca é o lar de aproximadamente 1000 pessoas, que vivem em charmosas casas de pedra que parecem desafiadoramente suspensas na beira do precipício. Suas ruas estreitas e pitorescas conduzem a vistas panorâmicas deslumbrantes dos vales verdejantes e dos rios Fluvià e Toronel. A vila atrai turistas de todo o mundo, que vêm admirar sua localização espetacular e sua rica história. Castellfollit de la Roca é um exemplo de como a natureza e a humanidade podem coexistir harmoniosamente, criando uma paisagem que parece saída de uma fantasia. Número 17. Casa Chemosfere. Situada em Los Angeles, Califórnia, a Casa Chemosfere é uma das criações mais vanguardistas da arquitetura moderna. Projetada em 1960, não 1964, pelo arquiteto John Lautner, a casa possui um formato octogonal singular e parece pairar no ar. A Chemosfere é sustentada por uma única coluna de concreto de apenas 1,5 metros de diâmetro, que eleva a estrutura a 9 metros do solo. Essa solução foi necessária devido ao terreno íngreme de 45 graus, inicialmente considerado inadequado para a construção. Além de sua estética inovadora, a casa foi concebida para resistir às condições imprevisíveis da Califórnia, como chuvas intensas e terremotos. Apesar de ser uma obra-prima arquitetônica, a Chemosfere teve dificuldades em ser vendida e, por um longo período, foi utilizada como imóvel para aluguel. Em 2004, foi declarada Monumento Histórico-Cultural de Los Angeles, consolidando sua relevância como uma das casas mais icônicas do planeta. Número 18. Casa do Rio Drina. No meio do Rio Drina, perto de Bagina Bata, na Sérvia Ocidental, existe uma pequena casa que parece desafiar a lógica. Construída sobre uma rocha isolada,
A Casa do Rio Drina é uma das estruturas mais singulares do mundo. Sua história teve início em 1968, quando um grupo de nadadores resolveu erguer um abrigo no local. Utilizando madeira e materiais transportados por barcos e caiaques, eles criaram a primeira versão da casa. No entanto, o Rio Drina mostrou-se implacável, destruindo a estrutura pelo menos 7 vezes. A cada vez, os moradores locais a reconstruíram com materiais mais resistentes, determinados a manter sua existência. Hoje, a casa continua sendo um símbolo de resiliência e criatividade humana, atraindo visitantes de todo o globo. Embora não seja uma residência permanente, ela representa a harmonia entre o ser humano e a natureza, e a determinação em vencer adversidades. Número 19. Esferas Free Spirit. Imagine despertar no coração de uma floresta exuberante, envolvido pelos sons serenos da natureza. Essa é a experiência oferecida pelas esferas Free Spirit, localizadas no Canadá. Essas moradias em formato esférico ficam suspensas entre as árvores, proporcionando uma vivência única de imersão no meio ambiente. 2 das esferas são feitas de madeira, conferindo um toque rústico e orgânico, enquanto a terceira é de fibra de vidro, com design mais contemporâneo. Elas são suportadas por um sistema de cordas que se assemelham a teias de aranha, garantindo estabilidade e segurança. O acesso às esferas é parte da aventura. Os visitantes sobem escadas em caracol ou cruzam pequenas pontes suspensas que oscilam suavemente a cada passo, criando um ambiente mágico. Dentro das esferas, o espaço é acolhedor, com janelas panorâmicas que integram o interior à paisagem externa. As esferas Free Spirit são mais do que um simples refúgio. São uma chance de se desconectar do mundo moderno e mergulhar na tranquilidade da natureza. Número 20. As Mil Ilhas, Thousand Islands. A região das Mil Ilhas é um dos grandes espetáculos naturais da América do Norte, estendendo-se por 80 quilômetros ao longo do Rio São Lourenço, na fronteira entre Canadá e Estados Unidos. Esta área impressionante é, na verdade, composta por 1.864 ilhas. As ilhas variam imensamente em tamanho. Algumas são grandes extensões de terra com florestas densas e residências suntuosas, enquanto outras são pouco mais que afloramentos rochosos, suficientes apenas para abrigar algumas aves. Essa diversidade contribui para o fascínio das Mil Ilhas. No final do século XIX e início do XX, a região tornou-se famosa como um retiro para milionários. Empresários e magnatas da época construíram mansões de verão luxuosas em algumas das ilhas mais cênicas, muitas das quais ainda existem, oferecendo um vislumbre da opulência daquela era. Atualmente, as Mil Ilhas são um destino popular para amantes da natureza e aventureiros. Cruzeiros fluviais permitem aos visitantes explorar o arquipélago, descobrindo castelos escondidos, paisagens singulares e histórias cativantes. Museus marítimos na área também narram histórias de naufrágios, colonizadores e a evolução do local, de um playground da elite a uma atração turística apreciada por muitos. Pescar, remar de caiaque entre as ilhas ou simplesmente contemplar a paisagem de um barco são algumas das atividades que tornam esta região inesquecível. É um lugar onde a beleza natural se encontra com a engenhosidade humana, criando memórias que permanecem muito depois de deixar suas margens. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Grande abraço.